Bom, hoje o primeiro bate-papo empreendedor com uma mulher. Liana, minha amiga aqui, super mega psicóloga, a melhor psicóloga do mundo. Eu trabalhei muitos anos com a Liana, a gente já está há 7 anos aí trabalhando juntos entre uma empresa e outra e agora no mundo do empreendedorismo. Então, para você aí que gosta dessa área de psicóloga, de psicologia, de trabalhar com gente, então fica ligado que esse bate-papo vai ser show de bola. Bom, mas vamos lá, Liana, fala de você um pouquinho aí, como é que é a sua atividade de psicóloga, quem é você e o que é que você faz. Joia. Oi, pessoal, eu sou Liana, eu sou psicóloga, né? Me formei na área de psicologia organizacional, atuo na área desde 2010, né? Já trabalhei em indústria e hoje eu tenho meu próprio negócio, né? Na parte de consultoria, né? Fazendo recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, orientação, reorientação profissional, né? Basicamente seria isso. Bom, mas então, vocês já viram um pouquinho da história dela e a gente teve uma história muito próxima, porque eu trabalhei numa empresa e migrei para outra empresa, a Eliana também trabalhou nessa outra empresa e num momento um pouquinho antes ela fez a migração, então a gente migrou junto para outra empresa e ela decidiu empreender primeiro, depois eu também decidi empreender, sair dessa outra empresa e realmente a gente teve uma carreira bem próxima aí sempre teve em contato, né? Fiz muita recrutamento e seleção, fiz diversas entrevistas, diversas seleções, a Eliana me ajudou muito a me desenvolver como líder, a me desenvolver como gestor e foi muito gratificante a gente ter assim uma passagem longa dessa, né? Mas assim, fala um pouquinho, Liana, mais daí dessa tua história, né? Onde foi que tu trabalhou, o que é que tu fazia, vai mais no detalhe lá para todo mundo te conhecer bem, tão bem quanto eu, que te conheço aí há quantos anos já faz que a gente tá trabalhando assim? Desde 2010. 2010, né? Então 7 anos aí já trabalhando juntos, então vamos lá, conta um pouquinho essa tua história aí, essa tua trajetória. Exatamente, eu e Marcinho, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na indústria, né? Ele como meu cliente interno, então eu fazia seleção para a área dele. E aí, como eu falei, desde 2010 eu estou atuando nessa parte de recrutamento e seleção, trabalhei em indústria e aí em determinado momento, em 2014, né, eu decidi, na verdade não foi bem uma decisão, foi um misto de oportunidade, na verdade na época eu estava trabalhando em uma indústria também e aí eu não estava muito satisfeita, né, com minha atividade profissional. Eu sempre trabalhei nessa parte de recrutamento e seleção, mas naquele momento eu estava me sentindo muito mais uma administradora, né, na parte mais de gestão de processos do que psicóloga. E aí foi quando eu optei, né, em sair e na época o meu gestor, né, meu ex-chefe, ele falou, por que você não trabalha por conta própria, né? Por que você não abre um negócio voltado para isso que você quer, né? Porque eu estava fazendo uma pós em avaliação psicológica e eu tinha decidido que eu queria trabalhar com avaliação psicológica dentro da área organizacional. E naquele momento eu não estava tendo esse contato, né, essa vivência, e ele sugeriu de eu abrir minha própria consultoria voltada para esse serviço. Então, inicialmente eu comecei só com avaliação psicológica, né, prestando serviço para as empresas nessa parte de avaliação psicológica, e hoje foi crescendo, e aí eu também estou em outras áreas. Vou pegar uma deixa, porque assim, eu vi que ela recebeu o chamado. Eu falo o seguinte, que todo mundo recebe o chamado empreendedor uma hora, que é quando a gente tem aquela vocação, nossa vocação natural diz assim, é isso aqui que tu vai fazer. Liana estava trabalhando de uma forma, não estava muito feliz, e aí acabou que a vocação dela, que é essa psicóloga, que ela nasceu para isso, eu garanto que você nasceu para isso, tenho certeza absoluta, por ser cliente dela por muitos anos, e você vê que aquilo é forte, né? Ele chama a gente por onde a gente quiser, por onde a gente está passando. A gente pode tentar desvirtuar o caminho, mas ele bota você de volta. Eu queria saber por que psicóloga? Como foi escolher essa profissão? O que é que te levou a isso? Se tem histórico na família, se foi uma coisa natural, como é que foi essa escolha? Então, na verdade tem até histórico, mas assim, as pessoas da minha família que hoje trabalham na psicologia foi depois da minha formação, então eu que fui realmente assim, que comecei na área de psicologia. Engraçado que quando eu comecei psicologia, eu pensei em fazer psicologia para atuar na área clínica, que é uma área bem diferente do que eu atuo hoje, né? Então, inicialmente, eu queria atuar na área clínica, e aí depois que eu passei a fazer um estágio na área organizacional, foi que eu me apaixonei por essa parte de recrutamento e seleção, que é a que eu estou hoje, e aí eu decidi, mas realmente quando eu comecei, era mais eu tinha uma afinidade por essa parte clínica, por sempre ser aquela amiga que as pessoas procuram para conversar,
para desabafar, para contar os problemas, então eu era muito procurada na adolescência por isso. E aí, por conta disso, eu pensei em fazer psicologia e acabei vendo que no terceiro período, mais ou menos, eu percebi que não era muito bem o que eu queria, né? A área clínica, naquele momento, não estava me despertando tanto interesse como eu achava que seria. E aí eu procurei, né, fazer reorientação profissional, eu fui em busca de uma psicóloga para fazer orientação profissional, achando que psicologia não seria o meu caminho e vendo qual seria a minha outra possibilidade. E aí, surpresa minha, quando eu terminei o processo de reorientação profissional, né, a psicóloga, após o processo, viu que eu tinha realmente habilidade, interesse, tanto para a área de psicologia quanto a área de direito. E aí a psicóloga naquele momento ela teve muita sensibilidade, disse, espera um pouco mais, faz mais um semestre de psicologia, você vai ver outras disciplinas para você ver realmente um pouco mais de psicologia, porque a psicologia ela não fica só focada na área clínica. E de fato isso aconteceu, eu esperei um semestre e aí eu comecei a pagar as disciplinas voltadas à relação a teste psicológico, que aí foi quando de fato eu me interessei bastante pela área, arrumei um estágio nessa parte de teste, que era aplicando teste para candidatos que estavam se submetendo ao processo de tirar a habilitação. E aí eu me apaixonei pela área de psicologia e foi assim que eu comecei a me ver na área organizacional, porque foi a partir dessa parte de avaliação psicológica, de teste, que eu fui entrando nessa área e hoje estou super satisfeita. Mas engraçado isso, que realmente quando eu mesmo, hoje eu trabalho com orientação profissional e eu sei o quanto que realmente a orientação profissional e a reorientação profissional ela tem efeito justamente por eu ter passado nisso no passado e realmente foi algo que me ajudou bastante, né? Senão, se eu não tivesse feito, talvez eu não estivesse nem aqui hoje. Então foi uma paixão à segunda vista, vamos falar assim, né? Uma paixão à segunda vista. Teve um pouco de paciência, foi importante, né? A presença da psicóloga e às vezes é assim mesmo, gente. A gente acha que está no caminho errado, mas tem que valer um pouco da paciência ou de alguém externo à nossa situação, um psicólogo ou uma pessoa que trabalha nessa área que possa estar te ajudando. Então, às vezes, a gente tem que realmente parar para pedir ajuda, que faz muita diferença, né? A enxergar novos horizontes. Boa. E aí, como eu sempre fui muito procurada, e aí eu vou fazer psicologia, achando que a psicologia só estaria presente no âmbito clínico, o que não é verdade, né? A psicologia ela tem vários outros contextos e eu me apaixonei pela área organizacional e aí por isso que eu optei pela área organizacional, a partir de um estágio, a partir desse meu contato, né? Meu primeiro estágio foi numa clínica que prestava serviço ao Detran, né? Fazendo psicotécnico e aí foi meu primeiro contato com o teste psicológico e eu me apaixonei e estou até hoje. Bom, agora eu vou voltar para um tempo mais recente, né? E falar assim... Já comentou um pouco que teve aquele empurrão do ex-chefe lá para fazer, mas como é que foi essa virada, assim? Como é que foi para você? Porque falando de perfil comportamental, né, Liana também tem um perfil comportamental que não é o fã número 1 de fazer uma virada dessa assim de repente, né? E como é que foi? Conta aí para todo mundo como é que foi essa experiência de fazer essa virada. Ele tá falando que eu não sou muito perfil empreendedor porque a gente trabalha com uma ferramenta, né, chamada DISC. Então, mas você não conhece meu perfil, sabe que eu sou S, que é um perfil não muito comum entre empreendedores, né? Então eu nunca achei, de fato, que eu tivesse perfil de empreender. Nunca foi. Tem gente que desde pequeno sonha em ser empreendedor. Não foi o meu caso. Eu não sonhava em ser empreendedora, nunca pensei em ter meu próprio negócio. Eu achava até então que eu não tinha perfil para isso. Né, até que quando surgiu essa insatisfação, né, eu não estava satisfeita, né, onde eu trabalhava, e aí eu pedi para sair e foi quando o meu chefe fez, mas por que tu não, né, ele que deu esse gatilho, e a partir de então eu comecei a pensar, poxa, realmente é uma possibilidade, por que não, vou arriscar, não arrisco, e como eu não sou, né, muito de arriscar, né, justamente por esse perfil S que a gente estava comentando, né, nos bastidores, como eu não tenho muito esse perfil de arriscar, eu fiquei com muito receio, né, de que as coisas não dessem certo, porque realmente é um tiro no escuro. Principalmente na área assim, de psicologia, que a gente, né, não aprende durante a faculdade a como lidar com essa parte mais empreendedora. Mas eu decidi arriscar e foi tudo muito rápido, não teve o que foi um erro, digamos assim, no começo, porque eu não me planejei. Né? Eu pedi demissão em julho, em agosto eu já estava com minha empresa toda aberta, já estava com razão social, CNPJ, já estava com tudo pronto para realmente começar. Então foi bem assim, de imediato, sem muito planejamento,
Mas foi dando certo, né? E aqui estou. Bom, aí você vê que muitas vezes a gente acredita que alguma coisa não é pra gente. É que nem eu faço com meu filho. Ele fala assim, mas eu não gosto disso aqui. Eu falo, mas você nunca comeu. Como é que você sabe que você não gosta, né? Às vezes é só ser um pouquinho mais ousado que a gente encontra uma vocação pra gente, né? Pode ser que você ouse em algum momento na sua vida e você encontre aí e se dê super bem, como Liana vem tendo aqui um exemplo vivo de que às vezes é só experimentar, né? Isso. Eu tenho certeza que valeu muito a pena, que hoje ela está muito mais realizada como profissional depois desse momento, né? Foi só experimentar. Tudo tem altos e baixos, não é fácil, ela mesmo está aqui de prova, não é fácil, vai ter suas dificuldades, vai ter seus empecilhos, vai fazer coisa que não gosta de fazer, não tem jeito, vai ter uma hora, mas é assim que a gente se supera. E aí, Liana, eu queria, falando de superação, eu queria assim, fala pra gente 3 coisas para aquela pessoa que tá nesse momento, vamos falar assim, se pudesse voltar pro tempo e falar pra você mesmo 3 coisas, 3 dicas, o que é que você falaria lá? Então, como o Marcelo falou, realmente é arriscado, assim, dá um medo, dá uma insegurança, mas se você de fato tem esse interesse, se você tem a motivação, se você é apaixonado pelo que você faz, seja um serviço ou um produto que você, né, enfim, você tem vontade de trabalhar por conta própria, eu diria a primeira coisa seria a questão da iniciativa, né? Você ter iniciativa, não ficar esperando ao momento certo. Falando em momento, na época eu estava falando um pouco de crise, estava bem no início da crise, então se eu fosse também pensar muito, né, pensar só nas consequências do meio externo, o que estava acontecendo ao redor do mundo, eu talvez me ficasse um pouco receosa, né? O que, como a gente falou, dá medo, dá receio, mas vai com medo mesmo, tenta, analisa, acho que o planejamento é fundamental. Como eu falei, eu pulei um pouco essa fase do planejamento, fui muito mais pela impulsão da hora, mas é importante o planejamento, a persistência, né? Você ser persistente, não vai ser de primeira nem de segunda, às vezes é só na terceira ou quarta, quinta, sexta vez que você vai conseguir ter algum retorno. Não, você precisa muito ter essa superação, ter essa resiliência de ir atrás, porque você vai ouvir muitos nãos, mas uma hora você vai ouvir um sim, né? Eu tô há 3 anos e um pouquinho, né, desde que eu abri a Argos. Tá sendo um caminho bem difícil, não é fácil, ainda mais nesse momento de crise que a gente vive, mas eu tenho certeza, assim, hoje eu não me arrependo, eu tô bastante satisfeita com a minha evolução, com o que eu vim alcançando, porque realmente é uma superação. Então a gente pegou aí, para sintetizar, o primeiro é arriscar, mas arriscar planejado, né? Fazer um pouco... um risco calculado. Fazer um risco calculado, você quando for realmente tentar alguma coisa, fazer um risco calculado. O segundo é persistência, né? Você vai ter que persistir, você vai ter porta fechada, não tem jeito. Você vai ter uma porta ou outra fechada, mas daqui a pouco a gente acha uma aberta, né? Que vai ceder, vai abrir porta para a gente prestar aquele serviço, principalmente se a gente quer autônomo e tem que se provar a todo momento, né? Então, essas são as 2 dicas e a última, matadora. Eu falei, né, tem muito a ver a questão da resiliência, né, da persistência, mas também a questão da inovação, acho que é bem importante, é um pouco batido a gente falar em inovação, mas é fundamental porque, como eu falei, você no começo escuta alguns nãos e você precisa se adaptar ao mercado, você precisa se adaptar aos clientes, escutar o que seus clientes querem. Então, no começo tinha serviços que eu não pensava que eu iria oferecer de início, né, a Argos quando surgiu, ela ia ser só focada para avaliação psicológica, né, para avaliação de perfil, e hoje ela está com uma gama de serviços que foram justamente oriundos desses meus clientes, né, que pediram, faz o serviço de recrutamento e seleção, faz um treinamento, faz uma orientação profissional. Então, lógico, sempre dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas habilidades, eu não vou estar também me arriscando a algo que eu não tenho conhecimento. Então, dentro daquelas suas possibilidades, dentro do que você domina, o que é que você pode expandir, o que é que você pode aumentar para estar oferecendo para os seus clientes, né, quando eles lhe procurarem. E eu gosto dessa dica porque ela é clássica, ela se repete em todo bate-papo empreendedor, que é estar atento ao que o teu cliente está precisando. Liana teve uma oportunidade de abrir o leque de produtos dela, de diversificar a gama de serviços dela, ainda dentro do nicho dela. Os próprios clientes demandaram um serviço diferente que ela passou a oferecer, que ela tinha total competência para oferecer e que simplesmente ela não estava olhando. Então, a partir do momento que ela está atenta ao cliente, escuta o que ele está pedindo, ajuda aí a estar se sobressaindo em relação aos outros, né? E até numa situação complicada como a gente está enfrentando agora no país, as pessoas que têm esse tipo de comportamento são aquelas que
passam voando, né, pela crise. Então, Exato. Liana, agora finalzinho de todo bate-papo empreendedor, faz teu pitch, se a pessoa quiser aí contratar, recrutamento e seleção, contratar a Argos, como é que ele faz para te encontrar? Isso. A Argos, ela fica localizada na Madalena, né? A gente tem um escritório, a gente tem todo um suporte, né, para você, empreendedor, principalmente que está começando agora, que muitas vezes tem dificuldade de fazer, né, essa parte de recrutamento e seleção, tem dificuldade de encontrar um profissional adequado para aquela função, então a gente dá esse suporte. A gente tem um site da Argos, que é o www.argospe.com.br, né? Tem o meu telefone, que é o 81997730833. Tem a página da Argos no Facebook, também vocês podem acompanhar vagas, né? Algumas dicas que a gente sempre fornece também nessa parte de recrutamento e seleção. Bom, então, gente, eu aviso, hein? A coisa mais difícil que você vai ter na sua empresa é recrutamento e seleção, é achar a pessoa certa para o lugar certo. E o tipo de serviço que a Liana presta, o profissional, a seriedade que tem dentro do âmbito profissional dela é muito importante para você que quer realmente fazer a diferença. Porque ela realmente é uma pessoa séria, uma pessoa que exige uma qualidade altíssima. Eu lembro das minhas recrutamentos de seleção, que eu dizia, Liana, quem tá vindo, quem foi que fez a seleção? Ela foi, Liana, não, pode mandar para mim que eu tenho certeza que já tá num padrão super alto. Então, esse tipo de serviço é super importante, principalmente se você está começando, você não tem muito direito de errar, né? Não tem muito direito de ficar arriscando de errar. Então, ter uma certeza de uma contratação é muito importante, né? Então, Liana, obrigado, show de bola. Acho que eu agradeço muito por você ter participado aqui, por ter cedido esse tempo pra gente e estar ajudando outras pessoas que estão querendo aí começar, outras pessoas que estão tendo o mesmo problema que você, não problema, né? Barreiras que a gente teve no começo, tá quebrando aí essas barreiras. Obrigadão. Eu que agradeço e qualquer dúvida estamos à disposição. Então, fica ligado.